Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live. Já tivemos a live da contabilidade, tivemos a live da elétrica com a Dani da Montelli e também com o Vinícius da refrigeração, falando sobre todos os produtos e itens para refrigeração. A live de hoje, pessoal, é com o Bruno da Next Step para falar do tema TI. Um tema meio tardio? Não, o Bruno vai explanar um pouco sobre esse assunto também, né? Essa live de hoje é uma live que a gente vem tentando fazer, uma live rápida, de 30 a 40 minutos, justamente para levar informações para os supermercadistas que foram afetados com a enchente aqui no Rio Grande do Sul. Essa ideia partiu justamente ali do pessoal da fábrica de supermercados para apoiar os supermercadistas. E aí a Sintonia trouxe especialistas dentro do grupo da Sintonia para poder trazer essas informações e poder ajudar de uma forma educativa, orientativa, para que vocês consigam voltar mais rápido operando. E muitas pessoas dizem, pá, eu estou debaixo da água, o que eu vou fazer com a minha TI? Não tenho que fazer nada com a minha TI, está debaixo da água. O Bruno vai trazer essas informações para você. Tá ok, gente? Bom aproveito. Bruno, está contigo aí. Fica bem à vontade. Primeiramente, agradeço aí pelo teu tempo, pela tua participação, se colocar à disposição para trazer essas informações aqui para os supermercadistas que foram afetados com essa enchente. Tá ok? Aproveita aí para você também. Um abraço. Boa noite, Rainer. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu sou o Bruno da Next Step. A gente é a empresa de tecnologia da informação, atuamos aí em toda a parte de gestão de TI, fornecendo serviços de suporte técnico e administração de infraestrutura, tanto para supermercados quanto para varejistas e demais setores. A gente tem vivenciado um cenário bem crítico aí nos últimos dias, né, no último mês, onde a gente tem enfrentado diversas dificuldades aí nos nossos clientes. Tivemos muitos clientes com infraestruturas alagadas e danificadas, e o intuito hoje é trazer um pouquinho de informação, um pouquinho de orientação para quem está ainda com muita dúvida sobre o que fazer. Parece um tema um pouco tarde para se tratar, né? A gente já está na metade de junho, mais da metade de junho, mas ainda tem muita gente parada, ainda tem muita gente com problemas, ainda tem muita gente sem acesso aos seus dados, às suas infraestruturas. Então, é um tema ainda bastante abrangente que precisa ser tratado aí, né? Precisa ser tomado um cuidado. Então, o impacto inicial aí que a gente observou nas infraestruturas foi uma parada total, né? O pessoal sem saber por onde começar, sem acesso aos seus sistemas e com a operação congelada. A gente sabe que um supermercado, por exemplo, ele depende muito da frente de caixa para funcionar, da venda, né? Mas existe toda uma operação administrativa por trás. E a partir do momento que parou de vender, o pessoal também ficou sem acesso a informações como pagamentos, boletos, notas, ficou de fato no escuro, né? E o que tem sido feito para que isso o impacto seja minimizado, né? Para que mesmo o supermercado não estando vendendo, né, sem venda direta ao público, mas a operação administrativa rode, né, por trás, até para o supermercadista poder se organizar, poder enxergar seu fluxo de caixa, poder enxergar o impacto da venda diária que não está acontecendo, poder se organizar de forma geral, poder verificar as dívidas com os fornecedores, poder fazer os contatos, né, identificar o que está pendente e assim se organizar. Então, teve muito mercadista que ficou no escuro, literalmente, né? Principalmente os mercadistas que não possuíam uma infraestrutura de TI adequada, não tinham nenhum tipo de empresa cuidando da sua operação, e aí não sabiam por onde começar. Então, a gente atacou em várias frentes nesse sentido, tanto em clientes nossos que a gente tinha contrato, quanto em clientes que nos acionaram para, pelo menos, minimizar essa situação, né? Então, na próxima lâmina aí a gente vai falar, né, por onde começar, né? Ainda, conforme eu falei, tem muito mercadista que está precisando. Atacaram primeiramente a loja, né, a limpeza da loja, atacaram a
de certa forma, o restabelecimento da loja, né? E acaba que a TI acaba ficando por último, porque vem muitas outras frentes, né? Antes vem toda a parte de reestruturação da loja, infraestrutura, e a TI é praticamente a última coisa que vai ser ligada, depois de estar tudo em dia, como elétrica, estação, subestação, gerador, loja em si, limpeza, então a TI acaba ficando por último. Tá? Então a gente tem ainda esse cenário, que a gente está recém, né, nesse mês, ou ainda nas próximas semanas, entrando nesses clientes, que agora que eles conseguiram limpar suas lojas e agora que eles estão retornando, né? Então, mas por onde a gente começou nesses clientes que nos acionaram já no primeiro momento e aqueles que ainda precisam, o que pode ser feito? Né? Primeiramente, a atuação imediata é a restauração de um backup. Ah, mas eu não tenho um backup, eu não sei se eu tenho um backup, eu não sei se eu tenho um serviço de nuvem onde eu tenho o backup do meu banco de dados. A gente pode estar ajudando nesse sentido, né? Mesmo investigando se o cliente não sabe, ou até mesmo buscando, né, o backup dos dados nos HDs molhados ou nos servidores molhados. Ainda hoje a gente recebe HDs, mesmo HDs ou servidores que ficaram molhados aí por mais de 20 dias, e a gente está tendo êxito na recuperação, utilizando aqui procedimentos de limpeza, né, de recuperação dos dados. A gente está conseguindo recuperar os bancos de dados desses clientes. Então, é muito interessante a gente receber o material antes, né, o quanto antes, mas mesmo que a gente ainda não tenha recebido esse material, existe chance, sim, de recuperar os sistemas. Então, a atuação imediata foi, efetivamente, tentar restaurar o backup, seja ele onde ele estivesse, né, mesmo estando num equipamento molhado, e se estivesse em nuvem, né, salvando esse backup, e colocando esse backup para rodar num ambiente parceiro, né, num data center, né, contratado, ou até mesmo utilizando recursos nossos próprios, né. Então, a gente aqui dentro da nossa empresa, a gente disponibilizou um servidor que a gente tem aqui de grande porte, onde a gente colocou esses ambientes dos clientes para funcionar, né, ou seja, na prática, a gente colocou o sistema do cliente para funcionar dentro do nosso ambiente, onde o cliente já poderia acessar o seu sistema, né, e fazer o seu gerenciamento, o seu acesso ao seu sistema, como eu falei antes, procurando ali, olhando para o fluxo de caixa, olhando para os fornecedores, né, até mesmo trabalhando em cima da parte financeira, em cima até mesmo de quebra de estoque, trabalhando em cima do estoque, né, conseguindo olhar para aquilo tudo que tinha em loja, né, porque quando tu não tem acesso a isso, tu não sabe nem mesmo quanto de estoque tu tem dentro da tua loja, né. Então, esse trabalho que a gente fez no primeiro momento ajudou muito o supermercadista e pode estar ajudando quem ainda está sem sistema, né? Então, tem que fazer a recuperação dos sistemas, colocar o sistema para funcionar, né? Tendo como alternativo um ambiente de um data center, por exemplo, locado, ou até mesmo num ambiente parceiro como o nosso aqui. Então, após feito isso, após ter disponibilizado o acesso desses sistemas, a gente disponibilizou o acesso remoto, onde o pessoal pôde começar a trabalhar. Isso, de certa forma, salva, né, a gestão da empresa num primeiro momento, mesmo a empresa não tendo venda, né? Como é que a gente faz essa limpeza, né, esse resgate dos backups, né? Então, na próxima lâmina, eu vou mostrar uma foto de alguns equipamentos, né, que chegaram para nós da enchente, então, em estado bastante crítico, aparentemente irrecuperáveis, né? Esses equipamentos ficaram, de fato, de molho na água aí quase 20 dias, né? E após os 20 dias de molho, eles vieram para nós aqui, né? Não só, como pode ser visto na próxima página, aí um servidor, né? Ele é um servidor que tocava a operação de uma empresa, então ele chega para nós com bastante barro, né? Essa enchente trouxe aí uma sujeira grossa, né? Um barro grosso e muito difícil de remover, né? Então o que a gente ataca primeiro aí nesses equipamentos? Os dados, né? Os dados do equipamento, os dados do computador, os dados do servidor, que é o principal componente. É muito difícil garantir o funcionamento do equipamento depois de ter passado por todo esse processo, né? Mas a gente pode
salvar o que é mais importante, que são os dados. Alguns equipamentos estão sendo restaurados também com sucesso, a gente está aí com uma porcentagem aí de uns 30% a 40% de sucesso na recuperação desses equipamentos. A gente sabe que o pessoal tomou um prejuízo muito grande, né, com essa enchente, então alguns clientes realmente não têm possibilidade de estar comprando todo o parque novo de TI, né? Então a gente está trabalhando também para ajudar esses clientes a recuperar os equipamentos existentes, né? Tentando da melhor forma possível colocar esses equipamentos para funcionar. Então, até na lâmina anterior ali, a gente vê que são computadores bem compactos, né? São computadores compactos, que são ainda mais difíceis de estar fazendo a recuperação, mas nesse caso, com as ferramentas adequadas, né? Com bastante paciência, com bastante dedicação, a gente está conseguindo recuperar. A gente recebeu mais de 40 máquinas dessas pequenas e mais de 30 máquinas das grandes, fora servidores e HDs. Então, a gente efetivamente montou um laboratório aqui na nossa empresa, né, fazendo para poder fazer a recuperação desses equipamentos, lavando, limpando e recuperando. Né? Vale a observação que os clientes que tinham um serviço de TI com a gente, né, ou enfim, com alguma outra empresa que já tivesse um backup em nuvem, que já tivesse esses arquivos salvos de forma centralizada, não tiveram tanta preocupação com isso, né, porque os dados que são o item mais importante, os itens mais importantes, eles já foram recuperados rapidamente. Então, a gente recupera, põe os dados acessíveis e a limpeza das máquinas acaba ficando de uma segunda forma, né? Uma segunda etapa não tão urgente. Já para aqueles clientes que tinham os dados armazenados nessas máquinas, já ficou bem mais difícil, porque precisavam ter acesso a esses dados. E esse processo de limpeza dos equipamentos, ele é mais lento. Mas o que eu quero dizer é que tem como fazer, né? Tem como recuperar esses equipamentos, tem como limpar e estar recuperando a maioria dos dados desses equipamentos, tá? Na próxima lâmina eu mostro um computador por dentro, dá para ter uma noção melhor, né, de quanto isso foi agressivo, né? E eu uso o exemplo desse equipamento que é um computador, mas tiveram muitos outros equipamentos que foram afetados, não só de TI, mas é uma lâmina, uma lama, né, uma camada ali muito espessa de sujeira, né, de barro, onde tem que ser feito realmente um trabalho muito, muito detalhado de limpeza. Ali ao lado mostra os componentes sendo desmontados, né. Logo abaixo a gente tem ali os materiais que são usados, né, para fazer a limpeza. Então, geralmente tem que deixar o equipamento de molho, depois tem que secar, deixar secando por alguns dias, usar também soprador térmico para acelerar o processo. A gente está com muita umidade, então isso está dificultando um pouco o trabalho, né? Bastante chuva, então o equipamento não seca, a gente tem que deixar em sala climatizada e também fazer a secagem com o soprador, né? Fazendo com que o equipamento, de certa forma, reviva, né? Então, é um trabalho, assim, bem minucioso. Na próxima lâmina, eu já mostro ali o equipamento limpo, né? Então, dá para ver bastante diferença na estrutura, né? Onde a gente já tem ali o equipamento já limpo. Eu usei um exemplo aí de computadores, né? Onde a gente tirou essas fotos, né? Das placas-mães, dos equipamentos. Mas isso também vale para os discos, né? Principalmente porque a gente tem visto que está sendo fácil de recuperar, mais fácil que o normal, são os SSDs, né? São os discos sólidos aí que tem dentro das máquinas, que na verdade nada mais são do que chips, né? Então eu tenho aqui um SSD aberto, né? Onde ele é um chip, né? Onde a gente consegue fazer a limpeza dele com muito mais facilidade do que propriamente com HD, né? Um HD convencional, ele tem se mostrado mais difícil a recuperação, né? Apesar da estrutura do disco
ser mais blindada, né? Ela internamente, geralmente não está entrando água, até porque é um equipamento bem sensível, e quando entra água ele para de funcionar, né? Então, também é feita a desmontagem aqui do equipamento, tá? E é feita aqui a limpeza, né? E temos tido êxito também na recuperação dos dados desse equipamento, tá? Que é o principal, né? O principal onde armazena as informações. A gente eu não trouxe aqui uma foto de hacks de TI, de infraestruturas de TI das empresas, né? A gente também está tendo muita demanda nesse sentido, tá? E como que a gente recupera também a infraestrutura, principalmente aí falando de supermercados, né? A gente sabe que o cabo, né? O cabo de rede, né? A infraestrutura de rede, ela é bastante sensível, né? Tudo depende bastante da qualidade do material que foi utilizado na época do projeto, né? Qual tipo de cabo foi passado, mas no geral, tá? A gente está conseguindo restabelecer essas infraestruturas de TI, refazendo os conectores dos cabos, né? Então, geralmente desmontando o rack de TI da empresa, revisando todos os cabos, cortando todas as pontas onde foram molhadas, né, secando o equipamento também, os cabos com soprador térmico, refazendo os conectores no rack e refazendo os conectores na outra ponta, tá? Com isso, a gente está conseguindo colocar as empresas para funcionar. Existe uma garantia de funcionamento nesse sentido? Muito difícil, né? A gente não tem um cenário assim, nunca aconteceu de os cabos ficarem submersos, né, nas infraestruturas, é a primeira vez que ocorre. A gente sabe que o cabo ele não pode ter contato com água, não pode ficar de molho, não é feito para isso, mas num cenário assim de crise, né, a gente sabe que o mercadista ele vai acabar optando num primeiro momento em resolver o problema e reabrir a loja. Então a nossa atuação é ajudar o supermercadista nisso. Vamos botar a loja para funcionar e vamos ver daqui para frente como vai ser o desempenho. Pode haver estabilidades futuramente, mas aí a gente entende que isso depois pode ser programado, uma troca de cabeamento, né, uma reestruturação da rede, uma revisão mais adequada. No primeiro momento, a gente consegue, então, fazer as infraestruturas voltarem a funcionar com essas ações como eu estou comentando, a limpeza dos equipamentos, a limpeza dos servidores, né, muitos servidores a gente está conseguindo recuperar, a disponibilização de um ambiente remoto e a revisão da infraestrutura posterior para recolocar o ambiente no ar. Reestruturação dos links, reestruturação de rede, recolocação de firewall, restabelecimento de links e VPN, né, reestruturação de servidor, reconfiguração dos sistemas ERP. Então, na verdade, a gente tem que refazer a infraestrutura do zero. Como que a gente está fazendo isso de forma rápida? Né, com planejamento, né, com frentes de trabalho, onde uma equipe já vai fazendo a limpeza, outra equipe vai fazendo a reestruturação da loja e outra equipe vai trabalhando em servidores. Então, a gente conseguiu se dividir bastante para que a gente conseguisse refazer e colocar os ambientes no ar. Então, a gente já tem clientes funcionando. Alguns clientes que demorou mais para baixar a água ainda estão retomando, né, e alguns clientes ainda nem retomaram a parte de TI. Né? Então, esse cenário, como eu falei, apesar de já estarmos aí passados 50 dias da enchente, é o cenário ainda que está sendo vivido hoje. Muita gente, muito supermercadista ainda precisando restabelecer suas lojas, ainda sem saber por onde começar e sem saber o que fazer. Então, nesse sentido, existe sim como recolocar a infraestrutura no ar, né? Não precisa esperar estar tudo pronto para restabelecer a TI, muita coisa pode ser vista de forma antecipada, planejada e deixando a infraestrutura pronta para quando a loja estiver limpa, pronta, elétrica funcionando, a gente só vem e ativa tudo de novo. Então, nesse sentido, a gente pode estar ajudando muito aí os nossos parceiros supermercadistas, né? Então, a ideia é trazer essa informação e também gerar esse conhecimento aí para quem está precisando, até mesmo para outros clientes que já têm suas TIs internas também precisarem de ajuda, a gente está ajudando.
Na próxima lâmina eu mostro as máquinas pós-limpeza, né? Então, a gente vê ali que algumas estão com ok, que funcionaram, outras não funcionaram, algumas ainda precisam de teste, mas dá para ver que dá para recuperar bastante, né? E aí eu coloquei principalmente máquinas, computadores, né? Servidores, a gente está conseguindo recuperar também, mas está sendo um pouquinho mais demorado. E para o futuro, né? Trazendo um pouquinho de informação, né? A gente deixa o questionamento. Como eu falei no início da live, né? Quem tinha estruturas de TI adequadas não sofreu tanto com a enchente, né? No sentido de TI, né? Claro, a gente não descarta todo o restante, mas quem tinha uma TI eficiente não teve tanto problema operacional, conseguiu continuar trabalhando de certa forma. Então, a TI da sua empresa ela está em boas mãos, né? Quem teve essa experiência de ter a TI bem alinhada, conseguiu se restabelecer rápido, né? Conseguiu continuar trabalhando, conseguiu continuar olhando para o seu negócio, conseguiu ter um planejamento, conseguiu ter clareza nas informações, né? Não ficou no escuro, né? Como está a segurança dos dados, que entra nesse mesmo assunto. A gente teve clientes que nos acionaram porque perderam tudo, né? E aí a gente fala tudo, todo o seu sistema. Além de, claro, todo o prejuízo financeiro do supermercado, ele perdeu o seu sistema porque ele não tinha políticas de backup eficientes. E o que impacta perder o sistema? O sistema ele não tem um valor, né? O sistema ele é uma produção intelectual da empresa durante anos. No sistema constam todas as informações da empresa, desde faturamento, fluxo de caixa, notas, fornecedores, previsões, planejamentos. Então, perder o sistema ERP da empresa, não só o sistema ERP, mas assim como outros dados, como planilhas, documentos de funcionários, folha de pagamento. Então, não é só o sistema ERP que entra em risco nesse sentido, né? Existem vários outros documentos que a empresa trabalha no dia a dia, como planilhas, documentos do Word, PDFs, históricos de e-mails, históricos de portais, senhas de acesso, entre outras coisas que impactam diretamente na empresa. Quando tu tem a perda desses dados, mesmo que tu restabeleça a tua empresa ou tu se mude para outro lugar, por onde tu vai começar? Vai começar do zero, né, a tua operação, vai reconfigurar um sistema do zero, vai recadastrar todos os teus produtos, vai recadastrar todos os teus fornecedores. A mão de obra envolvida nisso, ela é incalculável, né? Por mais que se coloque 3, 4, 5 funcionários para trabalhar diretamente no sistema, não se tem noção quanto tempo eles vão demorar para restabelecer as informações dentro do sistema, né? E mesmo fazendo isso, não vai ficar fiel ao que era, né? Então, a segurança dos dados a gente está no mundo, né, na era da informação, e hoje a informação é o bem mais precioso que temos, né? Qual a melhor forma de prevenção para isso? É, de fato, ter uma empresa de TI cuidando da infraestrutura, né, tendo uma empresa de TI que tem monitoramento, né, das informações, que tem monitoramento dos backups, que tem políticas de backup eficientes, que tem replicação de dados, seja em sites diferentes ou em nuvem, né? Então, a gente precisa ter uma TI alinhada para poder estar gerenciando isso. Tendo um backup eficiente, né? Hoje a gente precisa ter backup. A gente acaba colocando hoje a situação da enchente, né? Mas passado a enchente, quais são os outros riscos, né? A gente tem assalto, a gente tem incêndio, a gente tem curto-circuito, né, de grande porte, pode acontecer um curto e queimar todos os equipamentos, como a gente já viu acontecer, né? E a gente tem hackeamento. Então, a gente está hoje abordando o assunto da enchente, mas fora isso, também existem outros fatores que podem, sim, prejudicar a empresa na questão da informação, né?
Hoje a gente está vivendo uma era aí onde está tendo muito ataque cibernético, né, que pode estar danificando a infraestrutura, roubando dados e fazendo a empresa parar também. Tá? Então, a melhor forma de prevenção hoje é ter uma política de backup bem alinhada, é ter uma TI cuidando da empresa e da segurança, né? Da segurança da infraestrutura e trabalhando também em cima da LGPD, tá? O plano de recuperação rápida de desastres, né? Ele também entra nessa situação que eu acabei de falar, mas para quem ainda tem uma operação mais crítica, né? Como, por exemplo, redes de supermercados, onde tem várias lojas acessando um único sistema, um único servidor, existem políticas de replicação em nuvem, né? Existe como hospedar o sistema em data centers com replicação internacional. Então, existem outros métodos de prevenção e de recuperação rápida, né, onde a tua infraestrutura ela não pode parar. Né? A gente sabe que a maioria dos supermercados são de pequeno e médio porte, né, e hospedam seus sistemas localmente, né, mas para esses também é necessário ter uma política rápida de recuperação, assim como a gente aplica nos nossos clientes, e para os grandes é imprescindível, né, ter uma política que possa ser recuperado de forma rápida, tá? Hoje a gente não pode ficar sem acesso à informação. O sistema de uma empresa, como eu comentei, a produção intelectual, ela não tem preço, né? Ela não tem preço. A gente vê hoje, e quem passou por isso agora com essa situação da enchente, está conseguindo entender o tamanho, né, que isso tem dentro de uma empresa, que é o acesso à informação. Né? Então, não existe valor que possa estar dimensionando quanto um sistema vale. Então, eu deixo a pergunta. Se hoje o sistema da tua empresa foi perdido, quanto você pagaria para recuperar ele? Eu diria que não existe valor calculável, né, porque a gente não consegue dimensionar o valor da informação. Tá? Então, para o futuro, para quem teve problemas, e mesmo para quem não teve, fica o alerta, né? Fica a dica para que cuide dos seus sistemas, né? Para que mantenha zelo sobre isso. Tá? Os equipamentos, eles são recuperáveis, né? Os dados não. Então, essa é o que eu digo assim para quem teve esse problema com a enchente. Então a gente tem aí uma política bem alinhada para estar ajudando esses clientes que tiveram esse tipo de problema. Né? A gente tem uma solução para isso, a gente pode estar ajudando, pode estar auxiliando até mesmo com informações quem está precisando, e a gente se coloca à disposição aí para quem precisar, né, para quem tiver alguma dificuldade, e ainda para esses clientes que não abriram, né, a gente pode estar ajudando no restabelecimento rápido da operação. Na última lâmina ali eu coloco essas informações que eu deixo de perguntas e questionamentos, né? E se alguém tiver alguma pergunta para fazer em relação a isso, a gente fica aberto aqui a perguntas e para poder estar solucionando aí as questões do pessoal. Tá ok? Vamos lá, então, pessoal. Estamos aqui com a apresentação do Bruno para a live de hoje sobre TI. Informações importantes, né, com relação a dados de informação que ele falou que são irrecuperáveis, equipamentos dá, mas informações não, né? Então, está aqui a live de hoje, voltada a TI. Eu agradeço a participação de todos vocês, tirar esse tempo para poder ouvir.
Agradecer ao Bruno novamente por essa participação de trazer informações para ajudar você, supermercadista, que sofreu com essa enchente aqui no sul. E fica aí, nós estamos abertos, tá? Tanto o Next Step, como a Sintonia, como a fábrica. Caso precisa buscar informações, tirar alguma dúvida, estamos à disposição. Esse vídeo aqui ele foi gravado, nós vamos disponibilizar ele no canal do YouTube da Fábrica de Supermercados, no qual você pode lá resgatar todas as lives que foram feitas até nesse momento. Repetindo, contabilidade com a Meta, elétrica com a Montelli, a Dani, Vinícius da refrigeração da Sufril e hoje, Bruno da Next Step. E sexta-feira vamos ter justamente para a gente fazer o trabalho do que? O emocional. Né? Então, elas vão trazer conteúdos importantes para poder ajudar você. Nossa ação voltada ao processo, organizamos juntamente com a fábrica e a Sintonia dos parceiros, para poder ajudar vocês. Tá ok? Boa noite para vocês, um bom descanso e até sexta-feira. Feito, pessoal. Uma boa noite a todos aí.